Por que as pessoas se frustram? Você já parou para pensar por que você tem algumas frustrações ainda dentro de você? Muitas vezes dentro da sua própria família. Por que eu não construí a família que eu tanto queria? Por que eu não alcancei o trabalho que eu queria? Por que eu não consigo ser uma boa mãe? Por que eu não consigo ser uma boa filha? Frustrações. Por que eu não consigo ter o dinheiro para poder pagar as minhas contas com dignidade? São diversos os pensamentos que podem gerar algum sentimento de frustração dentro de você. De onde vem a frustração? A frustração, ela vem de uma situação em que eu estou negando, não aceitando e eu estou ao mesmo tempo vivendo. E por que vem essa frustração? Quando a pessoa tem uma frustração, inicialmente ela criou uma expectativa. Então, toda frustração é uma expectativa que não foi satisfeita. Então, nós precisamos falar de onde vem a expectativa. Como que eu crio uma expectativa? Ela vem de diversos fatores. Um deles é a minha criação. Então, qual foi a sua criação? Quais foram os valores? Quais foram os ensinos que a sua família nuclear te trouxe? Então, você teve ali um modelo, por exemplo, de família disfuncional. Então, pode ser que isso tenha criado dentro de você uma expectativa de você querer ter uma família funcional. Então, uma situação que você viveu dentro do seu núcleo familiar pode ter despertado essa expectativa dentro de você. Além da criação, vem ainda então a cultura local. Então, o que essa cultura que você vive está dizendo, por exemplo, que seja o papel de uma mulher? Então, a cultura, ela influencia e ela vem tanto da família, como da religião, como de qualquer ambiente social que você se conecte, que represente você, ou seja, a quem você dá ouvidos. E a quem você dá ouvidos vai impactar então no que você acredita para você, quais são os seus valores, quais são as suas crenças, a forma de você pensar que seja o ideal. Então, esse ideal, ele é construído dentro de nós desde crianças. Então, desde a nossa infância, nós temos um ideal. Quando a criança está vendo um desenho com as princesas, por exemplo, ela pode estar imaginando que quando ela crescer, vai ser exatamente assim com ela. Então, a expectativa, ela vai sendo criada também pelo meio, também pelo ambiente, por pessoas que vieram ensinar, pela influência da tecnologia também, de televisão, de telas, de vídeos que venham externos ensinando. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção a quem temos dado ouvidos, porque a quem você dá ouvidos pode então influenciar na expectativa que você tem para a sua própria vida. Esse exemplo da princesa é aquela pessoa então que tem a expectativa de casar com aquele príncipe ideal. E aí, se não casar com aquele príncipe, vem a frustração. Perceba de onde são as suas fontes, porque as fontes, elas vão impactar naquilo que você espera que aconteça com você. As nossas expectativas, elas vêm então desde a infância e elas são constantemente influenciadas ao longo do tempo. Você já parou para pensar em quem que você segue nas redes sociais? Quem é a sua referência hoje? Essas são as vozes com as quais você se conecta. E isso tudo vai gerando a sua expectativa para a sua própria vida. Quem disse que a pessoa só pode ser feliz se ela tiver uma casa própria? Talvez desde pequeno você viu lá na televisão o sonho da casa própria. E aí, por isso, hoje, se você não tiver a sua casa própria, isso pode gerar em você uma frustração. Então, a quem você tem dado ouvidos? Tudo isso forma a nossa expectativa. E se essa expectativa toda não foi atendida, vai gerar a frustração. E como que eu lido com a frustração? A frustração eu só consigo lidar mexendo na expectativa. Porque tem algumas situações em que eu posso trocar a minha expectativa ou ainda eu posso procurar atender a minha expectativa. Então, vou precisar planejar. Se o meu sonho, de fato, é a minha casa própria e eu estou chateada de não estar tendo ainda a minha casa própria, então eu vou precisar planejar para que aquilo, de fato, aconteça. E para planejar,
tem aí um passo a passo, eu tenho inclusive um vídeo aqui gravado sobre o planejamento, que é importante a gente conhecer as crenças que podem nos limitar, nos segurar para a gente não conseguir colocar em prática os nossos objetivos. Então a gente precisa vencer os nossos pensamentos, as nossas emoções que podem estar nos limitando e fazendo com que a nossa expectativa seja guardada numa caixa e arquivada ali com chave. Então, não necessariamente você vai precisar arquivar a sua expectativa, mas sim pensar em como que você pode fazer com que ela seja alcançada. E se tudo foi feito e de nenhuma forma a sua expectativa aconteceu, vem a frustração. Então, vou pegar um exemplo em que fugiu do seu controle. Então não tinha o que fazer, porque a expectativa, ela pode ser controlável, nesse exemplo que eu dei da casa própria, mas ela pode não ser controlável. Então você tinha a expectativa às vezes de uma família funcional e às vezes a família não foi funcional. Aí toda a responsabilidade é sua. Nesse caso em que a família foi disfuncional, pode ter fugido do seu controle essa alegria da família. E se tudo isso fugiu do seu controle, é necessário que você pense: agora veio a frustração, tudo isso me aconteceu. O que eu posso fazer então para lidar com essa frustração? Você pode então passar por um processo individual seu, porque não tem uma resposta exata de como lidar com a frustração, porque cada pessoa vai ter a sua estratégia de se regular diante das frustrações. Tem gente que vai se regular criando uma nova família e assim vai vencer aquela frustração. Ou tem pessoas que podem tentar resolver com a sua própria família. Então são diversas as formas de você resolver essa frustração. Mas o convite que eu te faço aqui é a colocar essa frustração em uma balança. Aqui está a frustração e aqui está a sua alegria. O que vai ter para você mais peso? É essa amargura, é essa mágoa, é essa dor, ou você quer deixar essa dor ir embora? Porque isso é possível num processo terapêutico de acontecer, que essa dor, ela vá embora, por mais que a lembrança, ela continue. Então, a gente não consegue apagar aquela história, mas a gente consegue reduzir a dor que aquilo nos causa. Então, é muito importante o processo da psicoterapia também, com um profissional da psicologia, para que você possa ir nesse processo, mergulhar e entender o porquê dessa angústia, dessa dor toda, porque a dor, ela pode diminuir, para que você, mesmo lembrando, consiga hoje ter a sua alegria, ter o seu bem-estar e se permitir ser feliz. É possível você se permitir ser feliz. E é isso que eu quero te falar aqui nesse vídeo sobre a frustração, que a frustração ela pode ser vencida dessas formas, trabalhando nas suas expectativas e se permitindo então ser feliz com o que hoje você vive, ser feliz planejando coisas novas. Isso sim é possível. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas que podem se beneficiar dessas palavras. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos que eu trago aqui para você.